Olá, tudo bem com você? Nós estamos estudando a Bíblia em ordem cronológica. Agora estamos no último livro, é o livro do Apocalipse, no capítulo 12. Se você tem esse interesse e está chegando agora nesse vídeo, volte lá no princípio. Nós começamos de Gênesis e vamos agora no finalzinho. Bom, como sempre, nós começamos orando e eu também começo pedindo para você dar o seu gosto nesse vídeo e partilhar ele, mas nós vamos continuar naquele assunto ainda, né? E agora falar sobre a mulher que estava vestida do sol e da lua. Que sinal é esse? O que ela representa? Porque continuamos aqui no toque da trombeta, tá bom? Vamos pedir a Deus? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale conosco e fale com essa pessoa, assim como comigo. Que o Senhor use esses vídeos para salvar uma pessoa. Se uma pessoa for salva, meu Deus, já foi recompensado todo o trabalho de gravar, editar e enviar para que essa pessoa possa ouvir. Meu Deus, que o Senhor use esses momentos para que fale conosco, abrindo o nosso entendimento, despertando nossa fé, porque queremos manter a nossa salvação. Em nome de Jesus eu peço isso e agradeço. Amém. Eu vou ler do versículo 1 ao 6 de Apocalipse 2, depois voltamos destrinchando melhor cada assunto. Então, vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. Bom, que visão é essa que o apóstolo João teve da mulher? Primeiro porque é um sinal, né? Nós falamos no último vídeo sobre a referência de Gênesis 37:9, do sonho que José teve, né? Então, o sol, a lua, faz referência a esse sonho também, né? E o grande sinal que nós vemos aqui da mulher vestida de sol, da lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça mostra todo o universo. O sol, lua e estrelas estão subordinados à vocação de Israel. E ele vê a mulher no céu, né? Significa que ele vê da perspectiva eterna. Ou seja, ele vê toda a história de Israel, tanto em retrospecto como olhando adiante. Então, essa mulher, o sinal, ela é o resumo, digamos assim, do que foi no passado e o que será para o futuro, né? Então, ele está olhando da perspectiva de Deus. E aí, nessa visão do futuro, ele vê o grande sinal da mulher. Quando se estende isso, fica claro também o que vem a seguir, pois na mulher temos o resumo de todo o plano de salvação, desde o nascimento de Jesus até o seu retorno. Então, quando nós lemos lá 1 e 2 até o 5, que é afirmação profética e compacta, né? Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Isso descreve a história de Israel até o nascimento de Jesus, porque foram muitas dores, muitos profetas, muitas quedas, muitas destruições, o que Israel passou até o nascimento de Jesus e tudo que ele sofreu. E por que, afinal? Na minha opinião, existem 2 motivos para isso. Primeiro motivo é por causa da pecaminosidade. João vê Israel aqui em sua maravilhosa vocação e destino, ou seja, Deus vê Israel. Contudo, na terra a situação é bem diferente. No entanto, assim Deus também quer nos ver e assim ele nos vê em Jesus Cristo, perfeitos em dignidade real. Então,
essa questão da pecaminosidade que existiu, que existe e existirá até a volta do Senhor Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Então, nós vamos ver essas questões agora. Portanto, João vê aqui o nascimento do Messias na retrospectiva. Então nasceu Jesus, o Messias, o grande filho de Israel, que ao mesmo tempo era e é o filho de Deus. Você percebe que também você causa muito esforço e trabalho ao Senhor, que dores de parto sofre o Espírito Santo até que Jesus possa revelar-se através da nossa carne mortal, porque o próprio apóstolo Paulo falou que sofria dores de parto até que Jesus fosse formado numa pessoa. E eu posso dizer e afirmar que é verdade, né? Eu cuido de uma igreja e nós percebemos isso, nós pensamos, bom, agora essa pessoa, ela ouviu essa palavra, ela vai se converter, ela vai se entregar e por vezes isso não acontece como nós esperávamos. Por quê? Porque ou aquela pessoa estava preocupada com outra coisa, ou pronto, olha, encaixa perfeitamente esse exemplo. Ela estava desincronizada, né? Como uma antena, né? Se você colocar uma antena fora de casa, ligada ao seu televisor, mas se a antena estiver fora do alinhamento com o sinal, a televisão não vai receber absolutamente nada. Então, assim também, né? O que envia o sinal, é preciso que a pessoa receba o sinal e encaminhe para o seu coração, para que dê certo. Se isso não acontecer, então a pessoa veio, esquentou o banco da igreja, mas não vai acontecer nada. Bom, vamos voltar lá então em Apocalipse e voltar a ler. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Comentário do 1 e 2. A mulher vestida do sol representa Israel, porque a coroa com as 12 estrelas simboliza as 12 tribos. Esse sinal também se coaduna com o sonho de José. A gravidez dessa mulher e as dores de parto podem significar o período do sofrimento de Israel passou antes do nascimento do Senhor Jesus e, como falamos, também depois. Então, nós vamos entender melhor toda essa questão aqui. Bom, vamos lá. Gálatas 4,19 diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Bom, os sofrimentos de Israel antes e também depois, né? Por que das dores de parto? Porque assim como, né, a pessoa resiste a obedecer a Deus, ela está resistindo fazer o certo, né? Fazer o que deve ser feito. Então essa resistência traz dor, não só para Cristo, para Jesus, mas também para a pessoa que está insistindo no erro. Bom, o segundo motivo das dores da mulher é citado nos versículos 3 e 4, que significa profético, global dos 2 sinais no céu. A mulher está revestida do símbolo do poder celestial, o dragão com os símbolos do poder terreno, pois ele tem 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. O dragão não é o anticristo, mas o diabo. Os dois têm muitas semelhanças, mas com uma diferença. Enquanto o dragão vermelho tem sobre sua cabeça os sinais do poder terreno, o anticristo tem ele sobre os seus chifres. Nós vamos estudar isso em Apocalipse 3, versículo 1. E esse chifre, né, e a autoridade que o anticristo tem na terra, significa que Satanás é o verdadeiro dominador. Poderíamos descrever Satanás como o poder legislativo e o anticristo como o executivo, como o poder executor. Quando Israel aparecer na história mundial, o que já aconteceu quando a igreja de Jesus for arrebatada, e ela o será em breve, quando vier o Messias, e isso também acontecerá muito em breve, então será cumprida a profecia de Mateus 24, 29 ao 30. Vamos conferir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. Nós temos visto as palavras do Senhor Jesus se cumprindo, né? Nos nossos dias e diante dos nossos olhos, e graças a Deus que essa palavra vem se cumprindo. Prova de que a palavra de Deus é fiel e ela é verdadeira. Então, nós vemos quando nasceu, por exemplo, uma parte dessas promessas cumpriu-se há 2000 anos atrás, né? 2024 anos atrás, quando nasceu a criança de Israel, ou seja, por ocasião da primeira vinda do Messias, Satanás fez uso do rei Herodes para matá-la. O Senhor, porém, a protegeu e levou ao Egito. Então, nós vemos algumas similaridades aqui na história de Apocalipse, quer dizer, retrata o passado, mas também retrata o que virá pela frente. Porque você vai entender mais à frente, eu vou falar sobre os 144 mil que ainda estavam lá, né, que Deus estava protegendo eles. Mais tarde ocorrerá outros ataques à vida do Senhor Jesus, pois de modo nenhum Satanás queria que ele chegasse ao Gólgota. A outra parte, a parte final, vai cumprir-se justamente antes da volta do Senhor Jesus. É muito forte, né? Nós podemos imaginar o quanto Satanás tentou de alguma forma impedir que o Senhor Jesus chegasse a concluir tudo que ele veio para fazer, né? Ele veio para cumprir a parte dele, né? O Deus homem, feito homem, morrendo pelos nossos pecados. Então, ele conseguiu. Por isso que ele nos arrancou das garras de Satanás, nos comprou com seu sangue, quer dizer, nos libertou. Então o ser humano só continua preso às garras de Satanás se ele quiser, porque se ele não quiser, ele pode se libertar dessa opressão. O 3 diz, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O comentário diz, um grande dragão vermelho. O diabo é descrito como sendo esse grande dragão vermelho, cujas 7 cabeças e 10 chifres são símbolo do seu poder terreno. É claro que esse poder é limitado, está sob a autoridade suprema de Deus, porque o diabo, mesmo sendo quem ele é, ele não pode fazer além do que ele está limitado. Então, ele não tem o poder. Aliás, nós vamos ver agora, né, que nessa grande luta que houve nos céus, quem expulsou ele foi um anjo. Vamos ver. No versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Comentário. A terça parte das estrelas do céu é uma referência aos anjos que se rebelaram contra Deus e que foram expulsos do céu juntamente com Satanás. Mas também essa questão, né, é dupla. Nós vemos isso, né, no passado, mas também vemos isso no presente, quando o Senhor Jesus disse que o céu escurecerá, as estrelas vão cair, quer dizer, os poderes, né, que nós temos visto hoje, que são sustentados pela palavra de Deus, vão cair por causa disso. A parte B, o comentário diz, o dragão parou diante da mulher desde a queda do homem no jardim do Éden. Deus prometeu que a semente que nasceria da mulher, uma referência ao Senhor Jesus, pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Essa é a razão pela qual Satanás, ao longo dos séculos, usou todos os recursos e artimanhas para fazer com que a nação de Israel se corrompesse espiritualmente, abandonasse a Deus e suas leis. Dessa forma, ele impediria o cumprimento da promessa do Altíssimo em enviar o seu Filho para salvar o mundo do pecado. Porém, sempre houve em Israel um remanescente fiel. Por isso, os planos do diabo eram constantemente frustrados. A última tentativa de Satanás foi usar o rei Herodes, mas ele não obteve sucesso. É importante dizer que o diabo se detém diante dos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, a fim de devorá-los. A sua intenção é impedir a qualquer preço que os cristãos sejam arrebatados e salvos. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor
como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Por isso que com o mundo espiritual nós não podemos brincar, temos que levar as coisas de Deus realmente a sério, né? Assumir um verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus e Ele nos marca, nos sela com o Espírito Santo, né? O sangue dele. E uma vez com esse selo, nos tornamos no mundo espiritual, no campo da fé, uma autoridade. Então o diabo, ele sabe quem tem autoridade, quem está marcado, selado com Deus, por Deus e quem não está. Então não é suficiente, por exemplo, você frequentar a igreja, você dar dízimos e ofertas. Não é suficiente você estar indo todos os dias à igreja se você não firmar um compromisso real e sincero com o Senhor Jesus. No 5 diz, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Comentário, o seu filho foi arrebatado para Deus. Essa é uma referência à ascensão do Senhor Jesus ao céu após a sua ressurreição. Bom, nós vemos que essa mulher então deu à luz um filho homem. E são os 144 mil selados também de Israel, que segundo Apocalipse 14, estarão com o cordeiro sobre o monte Sião. Nós vamos ler isso mais à frente no capítulo 14. Agora compreendemos o duplo significado da palavra do capítulo 12:5. Os acontecimentos do plano de salvação da terra, tanto do passado como do futuro, são presente eterno no céu. Vemos ao mesmo tempo a ascensão do Filho de Deus. E aí você consegue entender bem facilmente por que no Apocalipse ele fala de coisas passadas, do presente e futuro, né? Porque é tudo uma coisa só aos olhos de Deus. Mas você pode dizer assim, eu não consigo compreender, porque nós não temos essa compreensão, porque não estamos nessa condição, né? Nós estamos sujeitos ao tempo, né? Mas Deus não. Na parte B do versículo que diz lá, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Bom, um arrebatamento já realizado da igreja de Jesus aqui no Apocalipse, que pertence inseparavelmente a Cristo, e também o arrebatamento dos 144 mil durante a grande tribulação. Pois no versículo 6, por exemplo, temos novamente diante de nós a época anticristã, quando a própria mulher foge do dragão. Vamos conferir? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. O comentário do 6 diz, a mulher fugiu para o deserto. Ao longo da história, Satanás vem tentando destruir Israel, mas Deus tem guardado e livrado o seu povo, a exemplo do que aconteceu no Egito, quando o Senhor tirou Israel do jugo de Faraó e o conduziu a salvo pelo deserto. Com um profundo ódio, o diabo irá pelejar contra o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, os 144 mil selados. Na segunda metade da grande tribulação, a fúria de Satanás se acenderá com mais intensidade contra o povo de Israel, com o intuito de eliminá-lo de uma vez por todas da face da terra. Porém, novamente o Senhor preservará e livrará o seu povo, como tem livrado todos os que são fiéis à sua palavra. Então nós vemos que o dragão vai guerrear agora contra o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos. Isso é forte. Quem ele vai guerrear? Os que guardam os mandamentos do Senhor, né? Ou seja, os 144 mil selados de Israel. Todavia esses serão então, como dissemos, arrebatados para Deus. E já na primeira página da Bíblia, encontramos o diabo no paraíso, diante de uma mulher, para enganá-la e desviá-la de Deus. Ele conseguiu, em seguida, o Senhor Deus disse à serpente as poderosas palavras, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso se cumpriu, né? Eles conseguiram ferir Jesus, mas havia um propósito. Jesus estava vencendo Satanás na cruz, mas agora Jesus é o vitorioso. Então o número 10 chifres,
indica a totalidade do domínio político mundial. O dragão é o antipai, pois está escrito no capítulo 12, 9. O grande dragão foi lançado fora, quer dizer, a antiga serpente, né? Satanás. Então a besta é o antifilho e o falso profeta é o anti-espírito. E aí a gente nota, por exemplo, uma similaridade com Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele gosta de fazer uma falsificação das coisas de Deus. E eles formam, então, a trindade satânica. Em Daniel 7,7, a besta é descrita de maneira semelhante como ao último império mundial. Um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Então, com suas palavras, Jesus indica o combate que naquele tempo já estava sendo travado há muito e foi realizado na cruz do Gólgota. Paulo chama o grande dragão de Deus desta era. Vamos ver, 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A cor vermelha desse dragão também simboliza a cor da fúria, do ódio, né? E é dessa fúria que fala o capítulo 12. 12, depois está cheio de fúria. Desde o nascimento de Jesus até a sua vitória na cruz do Gólgota, como dissemos, o inimigo tentou devorá-la. Ele não queria permitir que Jesus Cristo subisse ao céu como triunfador, sobre ele o príncipe das trevas e da morte. Com grande esforço e grandiosa ira, Satanás queria evitar isso a qualquer custo. Por isso que você entende, por exemplo, a queda de Israel, muitas vezes, a invasão da Babilônia. Aí nós entendemos por que Israel sofreu tanto e sofre hoje também, tantas agressões físicas e espirituais, porque tudo isso era uma tentativa de Satanás impedir que o Senhor viesse, o Messias viesse. Hoje, a tentativa de Satanás é impedir a volta do Senhor Jesus, o seu retorno. Então, ele esfria a igreja, né? E Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus venceu Satanás através da completa obediência da fé. Então eu também posso fazer o mesmo, vencendo a mim mesmo, né? Os meus desejos carnais. Por isso, justamente antes do Getsemane, ele podia dizer de forma tão majestosa: o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Está lá em João 14,30. Bom, em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele quer impedir a qualquer preço que você, eu, todos nós, como os membros do corpo de Cristo, sejamos arrebatados como vencedor. Então seria uma derrota devastadora para ele. Por isso você é tentado tantas vezes. Somos tentados e seremos tentados enquanto estivermos aqui, porque servimos a um Deus grande. Agora, Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enfrentamos o grande dragão vermelho já. E por isso, nesses últimos dias anteriores ao arrebatamento, é tão perigoso não permanecer em Jesus, né? E tantas pessoas desprezam isso, não vão à igreja, não pude, não fiz, não faço, não vou, agora eu sou desigrejado. Tantas desculpas para não servir Jesus de fato e de verdade. E atrás do dragão, de Satanás, já espera a besta, o anticristo e o aparente Cristo. Quer dizer, nós vivemos num período em que o anticristo já está se preparando. Por isso é um perigo mortal ficar cambaleando, né, para ambos os lados, justamente antes do arrebatamento, pois ter o coração dividido em relação ao Senhor leva obrigatoriamente para o campo de ação destruidor do anticristo. Ó terra, ouve a palavra do Senhor. E eu termino com essa palavra, pedindo para que você ouça a palavra de Deus, para que você sirva a Deus e não sirva a si mesmo. Jesus deixou isso bem claro: impossível servir a dois senhores. Não há um campo do meio
Ou você está no campo de Deus, servindo a Deus e negando a si mesmo, ou você está servindo a si mesmo, servindo ao mal e está no campo do mal. E se houvesse o arrebatamento hoje, se você está no campo do mal, você ficaria para a grande tribulação. Então, se você quer evitar isso para você, sirva a Jesus, né? É como, por exemplo, as pessoas falam, Deus é um ditador, né? Só está do lado dele que vai ser salvo. É só você pensar o seguinte, você pega um peixe da água e tira ele da água. Esse peixe vai viver? Não. Mas, então, a água é uma ditadora? Não, a água não é ditadora. É o meio onde ele tem que viver. Então, você tirou o peixe da água, ele vai morrer. Assim somos nós. Longe do Senhor Jesus, nós vamos morrer, vamos perecer. Então, aonde nós temos que estar? Em Jesus, para que tenhamos vida, tá bom? Que Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo.